mostrando aí o modo CPE como é que é, né? Algo que a gente já falou anteriormente. Então, o plano de polarização da onda gira, se você olhar no plano Z constante, se você tirar uma foto, né, no espaço, você vai ver a polarização variando, né, de forma periódica, né, no espaço, né? Você tem uma foto, você num determinado questão de tempo, né, você veria esse tipo de coisa. Né? E aí você vê a evolução do tempo em vários pontos do espaço, né, no modo CPE. Muito bem. Bom, agora para a gente determinar a propagação de um cristal submetido a um campo B, resta a gente olhar agora para a matriz de íons do cristal, né? Observe que a gente vai obter expressões aproximadas, né? Mas a matriz de íons, na realidade, não depende dessas considerações. Mas só para a gente já adiantar algumas coisas, para um campo razoavelmente intenso, certo? O vetor indução magnética razoavelmente alto, né? E considerando também trabalhando no espectro visível ou infravermelho próximo, que o combo de onda é da ordem de 1 micron, né? E admitindo a região espectral sem dispersão e sem perdas, né? Baixa dispersão e baixas perdas, ou seja, não existe aquele fator imaginário, né, associado à construção de amortecimento gama. O campo intenso, ele quer falar o quê? Né? O campo da ordem de 10 kG, né? Esse é um campo razoavelmente forte, né? Os eletroímãs de laboratório fortes, né? Tem esse tipo de campo. Você pode ser um pouco mais do que isso, mas não tanto mais. Né? Você de altas correntes, campo dessa natureza, certo? Você tem uma frequência em ciclos por segundo, né, associada àquele parâmetro ômega B, que é proporcional a B, da ordem de 28 GHz. Né? Se você calcular a frequência do campo eletromagnético numa comediana da ordem de 1 micron, você tem aí 300 THz. Né? Olha, isso aqui é 300 THz, é 1000 vezes maior que GHz. Né? Você tem 300 mil vezes, você tem aí 10 mil vezes essa razão entre esses dois parâmetros. Né? Então, F é muito maior que FB, 10 mil vezes maior, certo? Então você tem essa condição aí, né? A frequência de Larmor muito menor que a frequência da radiação, né? Então observe que, como eu falei anteriormente, sem perda, né? Longe da ressonância, né? Então suponha que seja, isso aqui ou é ômega zero ao quadrado ou é ômega ao quadrado, né? Mas independente de qualquer coisa, isso é muito maior que o produto ômega B, né? O G é muito grande em relação ao ômega B. Então, nessas condições, algumas aproximações interessantes podem ser feitas. Né? Pode-se facilmente mostrar que há soluções para B numa aproximação em primeira ordem, né? Para a pequena modificação de observação devido ao campo aplicado, é muito pequena em relação a N0, certo? Pode ser escrita de acordo com essa expressão, onde N0 seria o índice de refração nominal do material na ausência do campo aplicado. Isso aqui seria aproximadamente 1 mais ômega P ao quadrado sobre G. Né? E esse delta NB é um parâmetro, né, que depende do índice de refração do material. E daquele parâmetro G, né, da aproximação longe da ressonância, certo? E proporcional ao campo B. Né? Então isso aqui é proporcional, né, ao campo B. É importante estimar mais ou menos que é o índice de refração, certo? Como eu falei para vocês que G, só para dar uma ideia, né, um chutezinho, G é da ordem de ômega P ao quadrado, né, sobre ômega zero ao quadrado, ou, né, para frequências abaixo da ressonância do material, certo? Digamos que ômega zero é muito maior que ômega, né? Se a frequência de plasma é próxima disso aqui, da ordem disso aqui dá mais ou menos 1, né? Então esse número aqui é da ordem 1 e N0 é a raiz de 2 aproximadamente. Isso o que é? 1.4, né? Seria índice de refração 1.4, 1.5 do material. Certo? Esse número pode ser 2, daí você tem raiz de 3, 1.7. Ou seja, são os valores típicos de índice de refração do material. Né? Isso aqui seria da ordem de 2, 2 menos 1, 1. Certo? Então você tem aqui essa razão, né? Se você diz que G é da ordem de ômega ou ômega zero, certo? Só para estimar, né? Isso aqui é da ordem de 2 menos 1, 1, sobre 2
N0, que é 2 raiz de 2, digamos que raiz de 2 dá 1,5, dá 1/3, né? Só para dar uma ideia. Certo? Isso aqui é ômega ao quadrado, você tem ômega B sobre ômega 2. Né? Isso aqui vai dar mais ou menos 1/3 de ômega B sobre ômega. Né? Então, como a gente falou, né, que a frequência F, ômega B é muito menor do que ômega, né? Certo? Isso aqui a gente falou que é o quê? 10 mil vezes menor, né? Isso aqui é da ordem de 10 a menos 4 sobre 3. Né? Então, o delta NB é muito pequeno, certo? Né? De forma bem grosseira, 10 a menos 4. Um material simples como o vidro, né? Você teria algo dessa ordem aí, 10 a menos 4 sobre 3 animais, né? Ou seja, quase 10 a menos 5, né? Certo? De campo B intenso causa uma pequena variação da ordem de 10 a menos 5 de separação. Essa variação, apesar de pequena, né, causa uma grande variação de fase se você tiver um comprimento longo do material, por exemplo, a fibra ótica. Né? Você pode ter um comprimento bem longo e ter um efeito. Se você tiver 10 a quinta, né, o fator de 10 a quinta na frente, certo? O KD da ordem de 10 a quinta, você vai ter isso aqui bem grande, certo? Uma variação de fase razoável. Né? Então, isso é pequeno, mas você pode... Alguns materiais têm esse parâmetro bem forte, né? Eles têm algumas características que tornam esse parâmetro bem maior, né? E pequenas espessuras do material produzem um efeito bem forte de variação de separação. Tá? Vamos fazer uma análise, né, da propagação dos modos normais, né, ou de um modo qualquer, né, usando a base circularmente polarizada. Né? Ou seja, nós sabemos que se eu injetar na entrada um campo circularmente polarizado ou à direita ou à esquerda, eu saio do lado de lá, porque, né, no caso à esquerda, né, se eu usar um modo CPE, ele vai propagar, né, com índice de refração N menos, né, e vai sair circularmente polarizado à esquerda com a fase, né, que aparece no fator de propagação. Né. Da mesma forma, se tiver um modo circularmente polarizado à direita, esse modo sai circularmente polarizado à direita, né, com índice de refração associado a ele, N+. Né. Então, na base circularmente polarizada, certo? Nós temos que o campo na saída pode ser escrito com a matriz de Jones. Né? B0, a gente está dizendo que a matriz de Jones está escrita no referencial da base de vetores circularmente polarizados, vezes o campo decomposto nos modos circularmente polarizados de entrada. Né? Isso aqui simplesmente é um modo qualquer, né, decomposto com a componente é mais no modo CPD, né, e é menos no modo CPE. Isso aqui é o campo de entrada, certo? Componentes é mais e é menos. Na base é mais, né, e é menos. Então ele tem um conteúdo, ou seja, se é menos for zero, o meu campo de entrada é totalmente CPD. Né? Se é mais for zero, o meu campo de entrada é totalmente CPE. Se você tiver dois, você tem um conteúdo de um ou de outro, mas cada modo desse sai exatamente, né, do outro lado, certo? Ou seja, o modo CPD, ele sai com o fator de propagação dado por essa expressão. Tá? Isso aqui só quer dizer o quê? Né? Isso aqui só quer dizer que é mais linha, né? A componente CPD de saída é esse fator aqui, né? D é a espessura do material, né, vezes é mais na entrada. Né? Certo? Então é isso que quer dizer, essa relação aqui. Da mesma forma, né, E menos linha, a componente CPE na saída, o segundo elemento do vetor coluna, é exponencial de menos J, isso aqui é N+, né, no caso. N menos, caso 0D, é menos. Né? Certo? Então, e por isso que a relação, né, se você escreve um módulo qualquer na entrada e na saída, você vai ter essa matriz de Jones representada no